Olá a todos, estamos começando mais um Metrópolis Entrevista, hoje diretamente do gabinete do senador Nelsinho Trade. Olá, senador, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Débora? É um prazer estar aqui, junto com a sua companhia, levando até os telespectadores do Metrópolis um pouco das pautas que estão aqui no Congresso Nacional. Perfeito. Antes de começarmos, para quem não sabe, o senador, ele é presidente do Parlamás e, para quem não conhece o que é, explica um pouco para a gente o que é o Parlamás, para que ele serve. Tá, o Parlamás é uma sigla que quer dizer Parlamento Amazônico. É composto por deputados federais e senadores que têm no seu país território amazônico. Com licença, eu vou, de forma didática, aproveitando o mapa, eu peço para o Léo fechar a câmera aqui. A Amazônia é um território delimitado que abrange os seguintes países: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. São 8 países ao todo que têm um pedaço do território amazônico. Esses países têm deputados federais e senadores, que existe na sua prioridade legislativa a pauta da Amazônia. Quando a gente recriou o Parlamento Amazônico, a adesão foi maciça, no sentido de perceber que essa é uma pauta muito cara para aqueles que vivem, moram, habitam e trabalham num país que tem o território amazônico. Então, essa é a explicação do que é o Parlamento Amazônico. Perfeito. Senador, uma pergunta assim. O Parlamento Amazônico, a gente consegue ver muito efeito prático, parece uma grande roda de discussão, como o Congresso é, né? Mas assim, a gente ainda tem grilagem, a gente ainda tem a questão indígena, invasões de terras, desmatamento. O Parlamento Amazônico não é um pouco para inglês ver? Eu digo para você que ele voltou a existir justamente para tirar essa concepção. Porque muito se fala de narrativa do que acontece na Amazônia. Tem uns que falam, está tendo desmatamento porque o satélite lá não sei de onde mostrou, está tendo queimada porque isso aconteceu em tal região, extração ilegal de madeira, garimpo, caça, pesca. A narrativa de quem está lá na Amazônia, ela é verdadeira. Diferente dessa que você nunca sabe se é verdade o que estão falando. Porque às vezes ela está contaminada, e isso acontece muito, pelo viés político, por uma questão de falar mal de um outro governo que saiu, ou dizer que esse que está atualmente não está fazendo as coisas igual o outro fazia. Então fica nesse jogo de narrativa e a gente fica sem saber exatamente o que realmente se passa lá. Ao passo que você pega, vamos dizer, uma deputada da Bolívia, que mora numa casa que fica dentro do território amazônico. Você acha que a narrativa dela vai ser errada? Vai ser uma narrativa não verdadeira? Não vai, porque ela está lá, ela vive lá, ela tem testemunho, e isso faz com que os problemas que cheguem dentro desse parlamento possam ser digeridos e encaminhados soluções aos órgãos competentes. Eu digo para você, antes de você concluir a sua outra pergunta, quem quiser ter uma narrativa verdadeira dos problemas da Amazônia, bota o Parlamento Amazônico na frente e debate com eles. Então o Parlamento Amazônico ele não considera, por exemplo, a sondagem de satélite? É só o que é dito pelos parlamentares? Não é é isso. Ambíguo. Não é isso. Eu digo que toda essa tecnologia ela é muito bem-vinda. O território é muito extenso, não dá para você controlar, sob o ponto de vista humano, a extensão praticamente continental de toda a Amazônia. Agora, muitas das vezes, esse satélite que está lá sendo conduzido e interpretado
por um ser humano, ele pode ter um viés diferente do que aquele que vive ali dentro. Mas é muito bem-vindo e corrobora, atestando ou não a informação que ele dá. Entendi. Então vamos falar um pouco falando assim, de eurodeputados, o senhor mesmo já se reuniu para falar, inclusive, de Amazônia com eurodeputados. E vamos falar um pouco sobre o acordo Mercosul-União Europeia. O que falta? Quais são as reivindicações? O que o parlamento amazônico está fazendo para negociar com a União Europeia, se é que está negociando? Conta um pouco para a gente isso, porque é uma expectativa sobre... E, principalmente, quem é que ganha com o acordo, né? Certo. Bom, primeiro, para o telespectador entender, um acordo que é tabulado entre dois países, vamos dizer, Argentina e Brasil, país aqui, nosso vizinho, ele demora cerca de 5 anos para ficar pronto. Imagina um acordo que envolve grupo de países dentro de uma instituição, como é o Mercosul, como é a União Europeia. É complexo, não é simples, porque muitas das vezes o acordo pode estar bom para um país da União Europeia e não está bom para outro. E aí esse acordo já não vai para frente. Pode não estar bom para a Argentina, mas pode estar bom para o Brasil, que faz parte do Mercosul. Aí ele não vai para frente. Então, já se vão 25 anos dessa tabulação. Tem que ter muita paciência, porque não é tão simples como as pessoas falam. Ah, o acordo está pronto para poder ser assinado, vamos assinar. Não é assim. Tem que passar pelos parlamentos de cada país. Imagina só, você sabe, você vive aqui no Congresso, o que é a tramitação de um projeto de lei. Passa por uma comissão, passa para outra, vai para plenário, volta para outra casa legislativa e volta para outra. Então, a intenção de se fazer o acordo é que precisa ser cada vez mais pacificada. E é essa nossa missão aqui dentro do Congresso Nacional. Por quê? Eu recebi recentemente parlamentares da União Europeia. Vieram em 9 aqui. Cada um de um partido, cada um de um país. E qual que é a imagem que eles têm da questão ambiental na Amazônia? Não é boa. Imaginei. Não é boa. Por quê? O que foi dito na reunião sobre a gestão? Eles querem, nós principalmente queremos, até os convidamos para que possa fazer uma missão no território amazônico, para eles poderem ver de perto, porque eles falam com ouvir dizer que está assim. Não tem aquela propriedade verdadeira de quem teve o cuidado de organizar uma missão e ir em loco ver os problemas. Problemas tem? Tem. Mas tem também muita coisa boa que precisa ser vista e mostrada. Entendi. Mas quem é que ganha com o acordo Mercosul-União Europeia e quem perde? Porque se existe essa discussão toda, qual que é a maior preocupação em relação a perder com esse acordo? Bom, primeiro que quem ganha são os países que estão envolvidos nele, na questão do ir e vir, com menos burocracia tributária, de produtos tanto da União Europeia quanto do Mercosul. E quem perde? Quem perde é aquele que, aproveitando que isso não está indo para frente, acaba sobressaindo nas questões comerciais com o nosso país e com a América Latina. E quem que a gente está vendo que está sobressaindo cada vez mais, aproveitando a lentidão disso? São os países asiáticos. Entendi. Há uma discussão sobre o acordo, ela nem faz muito parte da pergunta, mas há uma discussão sobre o acordo que é o seguinte, que o Brasil não tem uma indústria tão forte para competir com as indústrias europeias, dos países desenvolvidos da Europa. E há um risco de ampliar essa desindustrialização que já vem ocorrendo há anos. Essa questão, ela é válida se preocupar com isso ou o senhor acredita que com um acordo a indústria pode se desenvolver mais? Eu penso que sim, porque você vai dar um horizonte de oportunidade de se empreender em novas tecnologias, em novas questões do campo industrial, mas nós temos aqui também um celeiro do agronegócio
que todo mundo está de olho. O Brasil é um país abençoado por Deus, com as suas terras férteis. Graças a Deus, nós não temos tantas intempéries da natureza de forma severa, como terremoto, como tufão, furacão, essas coisas que a gente vê na televisão em outros lugares, neve, essas coisas todas. Então, o Brasil tem muito a ganhar com isso, porque esses produtos do agronegócio vão estar franqueados para poder, de uma forma menos burocrática, chegar no continente europeu. Então, o que falta para o acordo ainda é a questão ambiental, ainda há essa questão. Não é só isso, mas esse é um entrave que realmente precisa ser aparado. Entendi. E nada melhor do que intercâmbio de relação diplomática. A partir do momento que você, com esse grupo de parlamentares que veio aqui, a gente recebeu eles bem, levamos para conhecer o plenário, levamos para conhecer a casa, fizemos a nossa parte como anfitrião, debatemos, tivemos um debate forte com os espanhóis, com os franceses, mas saíram daqui com uma impressão de amizade. E já nos convidaram para ir também para conhecer o Parlamento Europeu. Tem previsão dessa viagem? Ainda não. Provavelmente pode acontecer no mês de junho, porque a gente tem que aproveitar esse fio da meada que está igual quando você vai fazer um café, a água está esquentando. A água começou a esquentar, você não pode deixar esfriar. É o que eu disse na reunião. Pessoal, nós temos que entender o seguinte, a gente tem que se unir. Vamos se unir em torno do objetivo de fazer o acordo acontecer. As discussões, os desdobramentos relativos às questões pontuais, eles precisam ser debatidos no seu momento certo, no parlamento de cada país. Porque o lugar desse debate é lá. Aqui nós vamos todo mundo dar as mãos e fazer com que esse acordo vá para frente. Quero falar um pouquinho de CPMI, do 8 de janeiro, né? Para quem não sabe, CPMI é uma CPI mista que envolve Câmara e Senado. O senhor vai participar da CPMI? Tem essa expectativa? O senhor não quer participar? Na entrevista do senador Nelsinho Trade, concedida no dia 17 de maio, ele afirmou que se colocou à disposição do PSD para compor a CPMI do dia 8 de janeiro. Naquela mesma noite, saiu uma lista com os nomes indicados à CPMI. Vale lembrar que foram 18 nomes indicados para a suplência e para os titulares. Porém, a CPMI pode chegar até 32 nomes. Ou seja, há ainda uma chance do senador compor o colegiado, mas, de primeiro momento, ele não está indicado. Bom, para saber isso e muito mais e quem são os indicados da vez, confira o site do Metrópolis. Bom, a CPMI é a Comissão Parlamentar Mista de Investigação, né, de inquérito. Por isso o nome CPMI. O nome que mais ou menos as pessoas têm na cabeça é a tal da CPI. Quando tem CPMI, quer dizer que participa deputado federal e senador. Então, quem define quem vai participar é o líder de cada partido, de cada parlamentar. Até agora, parece que só 4 membros foram indicados, dos partidos chamados de oposição. Sim. Os partidos governistas ainda não indicaram. E eu estou, vamos dizer, à disposição do meu partido, porque eu assinei a CPMI, eu acho que é importante tentar elucidar aqueles que estiveram realmente numa linha de frente, promovendo ações de vandalismo, de quebra. Isso a gente não concorda. Protesto faz parte do sistema democrático. Proteste de forma organizada, faça a sua manifestação. Agora, entrar dentro de uma casa pública, como é a Câmara, o Senado, as outras instituições, e quebrar objetos de valor, furar quadro com faca, quebrar vidro, ninguém pode, com razão, achar que isso é certo. Ainda vamos falar um pouco mais do que está acontecendo aqui, que é o arcabouço, né? O senhor é favorável? Tem alguma observação sobre a matéria? O que o senhor achou do projeto apresentado pelo relator Cláudio Cajado? Eu não tive acesso ainda ao seu conteúdo por completo, até porque ele entregou ontem.
e nós estamos fazendo a entrevista hoje. Porém, alguns pontos que eu tive conhecimento já me faz ter um posicionamento crítico. Conta um pouco mais sobre. Vou te falar. Essa é uma medida econômica que visa reorganizar o impacto fiscal das contas públicas para que o governo possa ter mobilidade de investimentos. Quanto a isso, tudo bem. Entra governo, sai governo, cada um bola um plano e tenta empreender com a aprovação do Congresso. Porém, no meio dessa questão toda, existe lá um artigo que tira as condições de punição para quem não gere direito os recursos públicos. Ou seja, fica permitida a pedalada fiscal. O senhor acredita, então, que... Não, isso está no texto. Se não me engano, no artigo 4º. Sim. A tão falada Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi idealizada lá em 2001 por Fernando Henrique Cardoso e que, bem ou mal, foi assimilada pelos gestores públicos, dando uma retidão na questão do balanço de pagamentos de pessoal e investimentos, isso foi bom para as contas públicas, isso está sendo colocado de lado. Ou seja, eu acho que essa é uma medida que todo mundo se adaptou. A partir do momento que você aprovar uma situação como essa, vai refletir nas assembleias legislativas, nas prefeituras, nas câmaras municipais. Eu fui presidente de Câmara, eu lembro quando eu entrei, a gente teve que implementar a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, o número de despesa que a gente tinha com o pessoal tinha que cair num patamar percentual inferior ao que era praticado, justamente para poder organizar o recurso que você recebia mensalmente. O senhor tem conversado com outros senadores sobre o arcabouço? O senhor recebeu ontem, mas já teve alguma conversa? Tem alguma reunião marcada? A gente tem conversado com outros colegas. O PSD é um partido grande aqui dentro do Senado, ele tem 15 senadores, e toda vez que tem uma matéria polêmica, a gente sempre chama um consultor especializado para poder tirar as dúvidas dos parlamentares. Eu penso que o líder atual, que é o Otto Alencar, deve promover essa reunião, pelo menos eu vou provocar para que isso possa acontecer, a fim de que a gente tenha esclarecido todos esses pontos. Aqui no Senado já tem alguma conversa, alguma expectativa de quem, quando passar na Câmara, vamos supor que passou amanhã, passou hoje, né? Passou o mérito, passou a urgência, passou tudo. Quando chegar ao Senado, já tem alguma expectativa de quem será o relator? O radar aqui está ligado, mas ainda não foi definido quem será o relator por aqui. Até porque isso é uma prerrogativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e, naturalmente, ele vai procurar encontrar uma pessoa equilibrada, sensata, que possa organizar um relatório em cima daquilo que foi discutido na Câmara dos Deputados, respeitando, como a gente sempre faz, as discussões oriundas daquela casa e aperfeiçoando naquilo que a gente achar que for necessário. Então, vamos falar um pouco agora de reforma tributária, que é para complicar ainda mais, né? Está ainda acontecendo o GT na Câmara, o senhor já demonstrou muito favorável à reforma, até eu lembro que até anotei aqui que o senhor disse recentemente, doa quem doer, né? A reforma porque precisa, porque ninguém aguenta mais os encargos, mas esse doa quem doer também tem uma crítica do agronegócio em relação à alíquota de 25%. O senhor faz parte desse setor. Como é que está essa conversa com o agronegócio? O senhor acha que doa quem doer, inclusive para o agro, ou acha que merece um regime especial para o setor? Essa foi uma expressão, assim, mais de um desabafo, por entender que tem muito imposto dentro das atividades econômicas do nosso país. Isso precisa ser simplificado, precisa ser reordenado. Se você sair por aí fazendo uma enquete, você vai chegar à seguinte conclusão: mais de 95% dos pesquisados, senadores e deputados federais, serão a favor da reforma tributária.
Ah, são a favor. Então passa para cá. Quem que é contra? Você para mim. Então vamos lá. Vocês todos são a favor. Então vamos abrir a reforma tributária. Na hora que você abre a reforma tributária, aí começa a confusão. Porque os 95% a favor falam, não, mas desse jeito aí não dá. Aí, se está afetando o município, eu já sou não contra. quer. Deixa eu passar para cá. Aí o outro, não, mas espera aí. E a indústria? A indústria, e o agronegócio, e os estados. Aí começa aquele omelete todo que quebra ovo para tudo que é lado e acaba não saindo do papel. Nada melhor do que fazer o que estão fazendo. Criar um grupo técnico de trabalho para debater esse assunto, capítulo por capítulo, ponto por ponto. E mesmo assim tem 3 propostas andando por aí. Né? Então, para você ver que não é um assunto simples. Como não foi a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, se você vê o que acontece no mundo afora, é greve, é confusão, é protesto. Sim. Você vê lá em Paris, na França, como é que está. Calma. Aqui nós votamos uma reforma da Previdência como se vota uma moção de pesar. Você nem viu ser votado, não teve rolo nenhum. Por que aconteceu isso? Porque teve uma exaustiva discussão anterior. Eu me lembro muito bem, aqui no Senado, o presidente Davi Alcolumbre, na época, criou um grupo de trabalho, liderado pelo ex-senador Tasso Gereissati, que praticamente mudou o seu gabinete para a Câmara dos Deputados, porque começou a discutir lá, a fim de exaurir as discussões lá dentro e trazer para os senadores. E quando chegou aqui, isso já estava devidamente pacificado. E ressalta-se também que teve um papel muito importante de um assessor especial na época do governo Bolsonaro, que é hoje o atual senador Rogério Marinho. Ele vinha todos os dias aqui para o Senado tirar dúvida dos senadores a respeito dessa questão. E o resultado foi o que a gente observou. Essa não está muito aqui no meu bolo de perguntas, mas acabou ficando. Pele das fake news, o senhor é contra ou a favor? Então, eu digo para você, eu acho que a gente lutou tanto para ter liberdade de expressão, para você poder, dentro do seu conteúdo, da sua inteligência, se manifestar, se expressar, mas tudo tem um certo limite. E isso não quer dizer que você pode sair ameaçando as pessoas, que você pode colocar em risco a vida da família de um ou de outro. Amiga, tudo na vida tem que ter equilíbrio. Até se você começar a tomar muita água, vai te fazer mal. Então, eu penso assim em relação a isso. Você tem que ter condição de valorizar o que a gente tem hoje, que é a democracia, que é a liberdade de expressão, agarrar isso com unhas e dentes para que a gente não possa perder, mas colocar aí um freio para que a gente possa saber usar essa liberdade. Então o senhor é favorável ao pele das fake news? Eu não sei como que ele vai vir ainda para cá, mas essa é a minha concepção inicial de mérito. Entendi. Ficou alguma pergunta que eu não fiz para o senhor que o senhor gostaria de responder nessa entrevista? O momento é agora. A gente falou de tudo e aqui as perguntas surgem com o dinamismo das pautas. Isso aqui, cada dia você sabe como começa, não sabe como termina. Sim. Né? Então, eu penso que estaremos sempre prontos para poder te receber na hora que você nos demandar. Obrigada, senador. Bom, entrevistamos o senador Nelsinho Trades, diretamente do gabinete dele, aqui em Brasília. Muito obrigada. Cair num patamar percentual inferior ao que era praticado, justamente para poder organizar o recurso que você recebia mensalmente. O senhor tem conversado com outros senadores sobre o arcabouço? O senhor recebeu ontem, mas já teve alguma conversa? Tem alguma reunião marcada? A gente tem conversado com outros colegas. O PSD é um partido grande aqui dentro do Senado, ele tem 15 senadores, e toda vez que tem uma matéria polêmica, a gente sempre chama um consultor especializado para poder tirar as dúvidas dos parlamentares. Eu penso que o líder atual, que é o Otto Alencar, deve promover essa reunião, pelo menos eu vou provocar para que isso possa acontecer, a fim de que a gente tenha esclarecido todos esses pontos. Aqui no Senado já tem alguma conversa, alguma expectativa de quem
quando passar na Câmara, vamos supor que passou passou hoje, né? Passou o mérito, passou a urgência, passou tudo. Quando chegar ao Senado, já tem alguma expectativa de quem será o relator? O radar aqui está ligado, mas ainda não foi definido quem será o relator por aqui. Até porque isso é uma prerrogativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e, naturalmente, ele vai procurar encontrar uma pessoa equilibrada, sensata, que possa organizar um relatório em cima daquilo que foi discutido na Câmara dos Deputados, respeitando, como a gente sempre faz, as discussões oriundas daquela casa e aperfeiçoando naquilo que a gente achar que for necessário. Então, vamos falar um pouco agora de reforma tributária, que é para complicar ainda mais, né? Está ainda acontecendo o GT na Câmara, o senhor já demonstrou muito favorável à reforma, eu lembro que até anotei aqui que o senhor disse recentemente, doa quem doer, né? A reforma porque precisa, porque ninguém aguenta mais os encargos, mas esse doa quem doer também tem uma crítica do agronegócio em relação à alíquota de 25%. O senhor faz parte desse setor. Como é que está essa conversa com o agronegócio? O senhor acha que doa quem doer, inclusive para o agro, ou acha que merece um regime especial para o setor? Essa foi uma expressão, assim, mais de um desabafo, por entender que tem muito imposto dentro das atividades econômicas do nosso país. Isso precisa ser simplificado, precisa ser reordenado. Se você sair por aí fazendo uma enquete, você vai chegar à seguinte conclusão: mais de 95% dos pesquisados, senadores e deputados federais, serão a favor da reforma tributária. Ah, são a favor, então passa para cá. Quem que é contra você para mim? Então vamos lá, vocês todos são a favor. Então vamos abrir a reforma tributária. Na hora que você abre a reforma tributária, aí começa a confusão. Porque os 95% a favor falam, não, mas desse jeito aí não dá. Aí, se está afetando o município, eu já sou contra. Não quer. Deixa eu passar para cá. Aí o outro, não, mas espera aí. E a indústria? A indústria, e o agronegócio, e os estados. Aí começa aquele omelete todo que quebra ovo para tudo que é lado e acaba não saindo do papel. Nada melhor do que fazer o que estão fazendo. Criar um grupo técnico de trabalho para debater esse assunto, capítulo por capítulo, ponto por ponto. E mesmo assim tem 3 propostas andando por aí. Né? Então, para você ver que não é um assunto simples. Como não foi a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, se você vê o que acontece no mundo afora, é greve, é confusão, é protesto. Sim. Você vê lá em Paris, na França, como é que está. Tá, aqui nós votamos uma reforma da Previdência como se vota uma moção de pesar. Você nem viu ser votado, não teve rolo nenhum. Por que que aconteceu isso? Porque teve uma exaustiva discussão anterior. Eu me lembro muito bem, aqui no Senado, o presidente Davi Alcolumbre, na época, criou um grupo de trabalho, liderado pelo ex-senador Tasso Gereissati, que praticamente mudou o seu gabinete para a Câmara dos Deputados, porque começou a discutir lá, a fim de exaurir as discussões lá dentro e trazer para os senadores. E quando chegou aqui, isso já estava devidamente pacificado. E ressalta-se também que teve um papel muito importante de um assessor especial na época do governo Bolsonaro, que é hoje o atual senador Rogério Marinho. Ele vinha todos os dias aqui para o Senado tirar dúvida dos senadores a respeito dessa questão. E o resultado foi o que a gente observou. Essa não está muito aqui no meu bolo de perguntas, mas acabou ficando. Pele das fake news, o senhor é contra ou a favor? Então, eu digo para você, eu acho que a gente lutou tanto para ter liberdade de expressão, para você poder, dentro do seu conteúdo, da sua inteligência, se manifestar, se expressar, mas tudo tem um certo limite. E isso não quer dizer que você pode sair ameaçando as pessoas, que você pode colocar em risco a vida da família de um ou de outro. Amiga, tudo na vida tem que ter equilíbrio.
até se você começar a tomar muita água, vai te fazer mal. Então, eu penso assim em relação a isso. Você tem que ter condição de valorizar o que a gente tem hoje, que é a democracia, que é a liberdade de expressão, agarrar isso com unhas e dentes para que a gente não possa perder, mas colocar aí um freio para que a gente possa saber usar essa liberdade. Então o senhor é favorável ao PL das fake Eu news? não sei como que ele vai vir ainda para cá, mas essa é a minha concepção inicial de mérito. Entendi. Ficou alguma pergunta que eu não fiz para o senhor que o senhor gostaria de responder nessa entrevista? O momento é agora. A gente falou de tudo e aqui as perguntas surgem com o dinamismo das pautas. Isso aqui, cada dia você sabe como começa, não sabe como termina. Sim. Né? Então, eu penso que estaremos sempre prontos para poder te receber na hora que você nos demandar. Obrigada, senador. Bom, entrevistamos o senador Nelsinho Trades, diretamente do gabinete dele, aqui em Brasília. Muito obrigada.